TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O pedido formulado pela OAB-RN de intervenção na 5ª Vara Civil de Natal, devido ao acúmulo de processos parados, não será atendido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. Em recente correição ordinária, já havia sido constatada a necessidade de apoio à jurisdição e não intervenção como solicitado pela OAB. Uma equipe da Corregedoria passará nos próximos dias a atuar na vara, que possui um grande volume de processos e apenas 3 servidores em sua secretaria. O pleito da advocacia acirrou os ânimos dos 2 lados do balcão e, segundo magistrados e servidores, não tem previsão legal. Mesmo assim, o pedido da OAB, considerado como uma medida oportunista pela Marne, que representa os magistrados, e como uma decisão destemperada pelo Sindijustiça, os servidores, servirá para agilizar o tão esperado apoio da Corregedoria à 5ª Vara Civil de Natal. Antes tarde do que nunca. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte anunciou que vai investir 110 milhões em unidades judiciais. Os recursos serão utilizados na construção de 10 novos fóruns no interior do estado e a sede própria do tribunal em uma área de 30 mil metros quadrados na zona oeste de Natal. O presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, disse que espera iniciar as obras até o final deste ano. Os novos fóruns serão construídos nos municípios de Açu, Currais Novos, Macau, Pau dos Ferros, Canguaretama, Lages, Patu, Santa Cruz, Areis e Baraúna. A Associação dos Magistrados Brasileiros lança dia 28 de junho, às 16 horas, no auditório da Escola da Magistratura, em Natal, a campanha Somos Todos Juízes. O objetivo da campanha é levar à sociedade uma reflexão sobre os desafios e responsabilidades que cada um tem na tomada de grandes e pequenas decisões, não apenas sobre a ótica de um magistrado, mas também como cidadãos, frente às escolhas que precisamos fazer diariamente. A campanha também destaca a importância da ética, do respeito às leis e do combate à corrupção. O evento de lançamento será aberto à sociedade. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista garantiu 26 milhões em acordos para os trabalhadores potiguares. Para falar dos resultados alcançados e a atuação da Justiça do Trabalho no Estado, eu converso com a vice-presidente do TRTRN, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues. Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, seja bem-vinda ao Tela de Justiça. Obrigada, João. Obrigada, telespectador, o espaço que vocês estão conferindo ao Sejus nesse momento. Desembargadora, a senhora é a gestora de conciliação do TRTRN, além de ser a atual vice-presidente. A Semana de Conciliação Trabalhista, realizada há alguns dias, resultou em conquistas, em resultados em números considerados de excelente desempenho pelo próprio TRT, como também pelo Tribunal Superior do Trabalho, posicionando o TRT-RN como um dos melhores índices no Brasil. A que a senhora confere esse resultado? Bem, os resultados realmente da Semana de Conciliação esse ano superaram as nossas expectativas, embora o trabalho de toda a equipe que se empenhou durante quase 45 dias já dava para se vislumbrar que havia possibilidade que isso viesse a acontecer, né? Nós tivemos esse resultado de mais de 26 milhões de reais. A campanha nacional suplantou a expectativa do ministro Manuel Pereira. Foi mais de R$500 bilhão que foi colocado nos estados, né? Aqui no estado vai fomentar o comércio, com certeza. Tivemos 619 conciliações, como você verifica, né, João? O número de conciliações não foi tão expressivo. Nós pegamos processos, basicamente, fizemos uma política. Processos antigos e processos mais complexos. E tivemos também voltadas para a questão de ações civis públicas e execuções de termos de ajuste de conduta. Uma das questões cruciais para o nosso bom desempenho
foi uma grande parceria que esse ano firmamos com o Ministério Público do Trabalho. Se não fosse os procuradores do trabalho, o MPT, ter realmente dado os braços com o seu trabalho, com o Sejusc, a gente não teria obtido esse êxito que realmente está encantando o CSJT, foi referência pelo ministro Mauro Pereira e, enfim, a gente deve muito. A OAB sempre foi nossa parceira, mas esse ano o diferencial foi o MPT, Ministério Público do Trabalho. Então, em um momento de crise econômica, esses resultados vão favorecer os trabalhadores potiguares com as conciliações realizadas no período. Sim, sim. Na Zona Oeste, tivemos mais de 8 milhões de conciliações no Sejusc e Mossoró, né? Realmente, a maior parte ficou no Sejusc Natal e nas varas. E esse dinheiro está no mercado, está no comércio, está nas mãos do trabalhador norte-riograndense. Como a senhora colocou, foram processos que já tramitavam há mais de 10 anos, há pouco mais de 10 anos, dentro da Justiça do Trabalho. Qual a relevância disso para a agilidade da Justiça do Trabalho? Bem, só processos da Petrobras, e não são processos da Petrobras especificamente, eu falo que são processos em que a Petrobras era responsável subsidiária. Então, foram 700 reclamações. E elas todas datavam de 2006. Completando 10 anos que 10 estavam anos. tramitando. O processo mais emblemático dessas ações da Petrobras foi uma ação coletiva com 82 substituídos, que inclusive o ministro Manuel Pereira fez a chancela da conciliação, um acordo de mais de R$800 mil, né? E que chegou ao fim. O ministro Emanuel Pereira, que hoje é vice-presidente do Tribunal Superior Potiguar e hoje vem também fazendo a gestão da conciliação em todo o Brasil. Exato, ele é gestor nacional da conciliação. Ele participou aqui em Natal do encerramento juntamente com a senhora e conduziu algumas dessas audiências. Exato, 2 audiências. Ele iniciou a Semana de Conciliação em São Paulo, e concluiu no Rio Grande do Norte, no TRT 21. 2 estados que se destacaram na Semana de Conciliação. Desembargadora, o TRTRN ficou no ranking dos tribunais do trabalho, foi o melhor entre os tribunais pequenos, considerado pela Justiça do Trabalho. Na verdade, João, nós ficamos em segundo lugar, porque a Bahia, quer dizer, do Nordeste ficamos em segundo, realmente, pequeno porte ficamos em primeiro lugar. No Nordeste ficamos em segundo lugar porque a Bahia é um estado que não é um tribunal de pequeno porte, né? Tivemos 5 tribunais que tiveram índices melhores que o nosso. Mas estamos ao lado do Rio Grande do Sul, com 34 milhões, do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, uma ótima companhia. Foi um destaque, foi um prazer muito grande quem me conhece e de todos que integram o Sejusc, os juízes que contribuíram diretamente no Sejusc, doutor Magno, que já é coordenador de Mossoró, doutor Alisson, doutora Simone Jalil, doutor Dilner Nogueira, doutor Eridson, um desembargador, pela primeira vez à frente de conciliação, fez até call center. Então, doutor Igor teve que suprir também um dia, porque doutor Cássio Manuel teve que se deslocar para São Paulo, Cássio, que é um grande colega, parceiro, que administramos juntos o Sejusc. Então, os servidores que são dedicados ao extremo à causa da pacificação, harmonização. Todo o corpo funcional do TRT, magistrados e servidores trabalhando em conjunto para se alcançasse esse resultado. Exato. E também estamos de parabéns porque temos novas instalações. Quem não foi ao Sejusc vai, conheça. São 5 salas climatizadas, com impressora, com computador, com telefone. Estamos ligando para conciliar, que sempre foi nossa marca. O Sejusc foi inaugurado recentemente. Fala um pouco para o nosso telespectador sobre a importância do Centro de Conciliação hoje da Justiça do Trabalho que a senhora inaugurou recentemente. O Sejusc, na verdade, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele foi implantado por força da Resolução 125 do CNJ. E, na verdade, é um órgão dentro do tribunal, aparelhado e qualificado, com servidores capacitados, para acolher as partes e facilitar o diálogo e a comunicação. Nós temos como fim apenas a pacificação de conflitos. Ou seja, estamos ali para conciliar. Uma conciliação pode demorar 1 hora, 2, 3, 4, 5 dias.
Eu estou há mais de uma semana tratando João Henrique, de uma conciliação onde um determinado trabalhador faleceu, a empresa hoje está com dificuldades e não tem metálico, não tem dinheiro. Então, se está tentando tratativas no sentido de conciliar através da entrega de 2 imóveis, 2 duplex, e um veículo, um I-35, eu não entendo muito de veículos importados, um I-35. Então, a gente está verificando tratativas, a titular do espólio é uma pessoa simples, avaliando, fomos até a Caixa para verificar a avaliação do imóvel, ou seja, estamos há mais de uma semana na tratativa dessa. Nós temos aparelhamento para fazê-lo. Os juízes têm uma sobrecarga de trabalho muito grande e é difícil ele implementar uma política dessa forma. Então, o Sejusc, nós estamos qualificados para ter uma escuta atenciosa para o seu problema, ações afirmativas o máximo possível para poder tentar ajudá-lo a resolver o seu conflito. Na verdade, quem vai resolver o seu processo é você. A gente está aqui só para auxiliar, não é? Então a estrutura está pronta lá, o cidadão que hoje tem um processo dentro da Justiça do Trabalho e busca essa conciliação para poder resolver, é só se dirigir ao Sejusc. Exato, são 5 salas, funcionamos no piso térreo do tribunal, né? Nós temos telefones, e-mail, posso depois disponibilizar para colocar aqui, não é? sejuscnatal@trt21.jus. O horário de funcionamento, desembargadora? Atualmente o tribunal está com um funcionamento reduzido até às 16 horas, embora provavelmente, quer dizer, a gente vai ter que cumprir a liminar e vai voltar até às 18 horas. Então estava funcionando até às 16 horas, de 8 às 16 horas. E deve voltar agora a funcionar até às 18 horas, né? Por força da decisão da liminar do ministro Fux. Nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com a vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora pro cara descer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tela de Justiça. Tela de Justiça está de volta na TV Câmara Natal. Hoje eu estou conversando com a vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues. A participação de outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, providenciou
o apoio a algumas instituições beneficentes da nossa cidade. Queria que a senhora falasse mais sobre isso, dentro desses resultados da Semana de Conciliação Trabalhista. Ah, sim. Essa parceria que fizemos com o MPT 21, na verdade, foi objetivando conciliarmos as ações civis públicas e as execuções de TACs, né, termos de ajuste de conduta. E de tais tratativas, efetivamente, houve uma devolução para a sociedade muito grande, porque várias instituições foram beneficiadas. Posso citar o acordo do Walmart, em que foram beneficiadas 6 instituições, eu acredito que foi encaminhado para a Liga do Câncer algo em torno de R$600 mil. Também foi viabilizada a compra para o Hospital Varela Santiago de um equipamento sofisticado para cirurgia de laparoscopia infantil. E outras pequenas, assim, menores instituições, casas de apoio à criança, Casa do Bem, né? E a exemplo que aconteceu no processo do Walmart, que eu acredito que foi o de maior vulto entre as ACPs conciliadas, foi uma ação conciliada pelo Dr. Dilner e que o procurador era Dr. Lima. Foi um total de quanto? 1.250.000, essa conciliação especificamente. E tivemos também várias outras conciliações, o Dr. Diniz também conciliou 2 processos em que a dotação foi direcionada para o Hospital Varela Santiago. Nas tratativas que eu fiz, particularmente, em vez de numerário, eu estabeleci a obrigação de comprar o equipamento. Então, nós vamos adquirir uma calandra para auxiliar no hospital infantil, não é? A calandra é aquele equipamento que esteriliza e engoma os lençóis e todo o material cirúrgico, não é? E vários equipamentos, eu acredito que uma extratora, que são máquinas de lavagem de roupa de grande proporção, industrial. Né? Então, As conciliações também permitiram a aquisição de notebooks para a emissão de carteiras de trabalho. O ministro Manuel Pereira fez questão de participar dessa tratativa, que foi encaminhada pela colega e parceira do Sejusc, Simone Jalil, em que um determinado estabelecimento converteu a condenação em aquisição de 8 equipamentos. Aqui em Natal estávamos com dificuldade de emissão de carteira de trabalho, as pessoas estavam se deslocando do interior para Natal e às vezes passavam 1 a 2 dias para poder conseguir ficha para emissão dessas carteiras de trabalho. E agora a Secretaria vai encaminhar esses equipamentos e as pessoas não vão precisar mais se deslocar para terem sua carteira de trabalho, que é um direito de todo cidadão. Né? Então, o cidadão que está no interior vai ser beneficiado através dessa conciliação. A tratativa inicial era de aquisição de 30 desktops, né, computadores, e foi feito um estudo e o próprio órgão preferiu que fossem 8 notebooks com uma configuração mais avançada para atender melhor, não é? Até porque às vezes há um deslocamento de determinada unidade para atender uma comunidade X, Y, então assim, alguma ação itinerante ficaria mais fácil. Então foi bastante exitosa essa composição que foi conduzida pela colega Simone Jalil, eu agradeço, não é? A população agradece. Como a senhora já enumerou sobre a atuação do Sejusc e também os números da Semana de Conciliação Trabalhista, e a senhora como gestora de conciliação hoje do TRT-RN, essa é uma prática que vem a cada dia sendo difundida dentro da Justiça do Trabalho. É prioridade hoje da Justiça do Trabalho Potiguar conciliar os processos que se avolumam dentro das varas trabalhistas? Olha, eu acho que mais do que isso, é uma prioridade a nível nacional. O ministro Ives Gandra deu uma manifestação recente que a Justiça tinha que procurar soluções alternativas para a resolução dos seus conflitos. E nada melhor do que avançarmos e mudarmos o paradigma da litigiosidade para a harmonização de conflitos. Né? A OAB-RN, inclusive, já sinalizou a possibilidade de criar uma Câmara de Harmonização de Conflitos Trabalhistas. Diante da emenda 2, a resolução 125 do CNJ, esse trabalho não avançou. É até o doutor Venceslau que estava à frente desse projeto. Estamos com ele todo montado e não avançamos por conta dessa resolução
125, com a emenda 2, limitou a extensividade do seu trabalho, e o CNJ está analisando a regulamentação dos centros judiciais de solução de conflitos. Então, assim, por isso que não avançamos. Mas a tônica hoje é a harmonização de conflitos, é fazer com que as partes construam legitimamente uma solução para as suas demandas. Assim, ganham todos. Ganham o cidadão, como também a justiça, que se torna mais célere. Com certeza. E essa também é a tônica da MB. Esse projeto, Todos São Juízes, vem ao encontro dessa tendência de conscientização ética da população, de necessidade de uma reflexão maior com relação à judicialização. Desembargadora, vamos falar agora sobre o ato em defesa da Justiça do Trabalho que recentemente o Tribunal promoveu em suas instalações. Qual é a situação hoje da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte em termos de orçamento? A Justiça do Trabalho em todo o Brasil teve um corte de 40% em seu orçamento. Foi lamentável, realmente. A Justiça do Trabalho teve esse corte de 40% no seu custeio e 90% de investimento. E hoje em dia a gente sabe que investimento não é só construção, tijolos e aquisição. Nós trabalhamos com PJE, processo eletrônico, e essa ferramenta exige um investimento muito alto. A situação está sendo conduzida e muito bem conduzida pelo ministro-presidente do TST, o ministro Ives Gandra. Ontem mesmo eu estive em Brasília, no encontro de presidentes de tribunais, fui representando a nossa presidente, doutora Josiane Santos, e ele sinalizou que estão em andamento várias tratativas, A gente acredita que esse quadro vai ser revertido, que vai surgir uma suplementação de verba o quanto antes, Porque alguns regionais sinalizam com a possibilidade de fechamento. Então, não acredito que o legislador será insensível a essa situação, que o executivo será insensível a essa situação, Já existem questões judicializadas. Então, eu creio que essa situação vai ser resolvida, Como gestora de núcleo de conciliação, eu não posso pensar que essa situação não venha a ser efetivamente equalizada. Inclusive, a senhora participou também aqui na Câmara Municipal de um debate, de uma audiência pública, onde se discutiu esses cortes. Foi proposta recentemente pelo vereador Júlio Protásio, e a senhora externou essa preocupação do TRT com esses cortes. Exato. Na ocasião eu participei, também estava representando a presidente do tribunal, que estava à altura em Brasília. E naquele momento o quadro ainda estava bastante negro, A gente estava com uma preocupação muito grande, mas eu acredito que surge já no horizonte alguma perspectiva de resolução dessa questão, e até setembro devemos ter boas notícias com relação ao nosso quadro. Mas, de qualquer forma, os cortes já levaram a redução do expediente para as 16 horas, que agora, por força de um liminar do ministro Fux, vai ter que voltar ao horário originário até as 18 horas, cortes de contratos dos estagiários, que foi algo lamentável, mas tivemos que implementar, entre vários outros cortes que a instituição teve que fazer para poder administrar o orçamento. E todos que militam na Justiça do Trabalho hoje estão de mãos dadas, mãos unidas nesse propósito de equalizar esse orçamento da Justiça do Trabalho. Exato, muito importante a gente verificar que toda a sociedade civil e as instituições, a OAB, o Ministério Público, o ato foi muito organizado, não era de esperar diferente, a partir da doutora Josiane, que é uma pessoa muito sistemática, muito organizada, e a gente verificou realmente a presença efetiva dos advogados, a preocupação dos advogados trabalhistas, Quem milita na área sabe como há uma união entre os advogados trabalhistas, O clima, como o clima é saudável entre os advogados e a interação que existe entre a OAB e a presidência do tribunal, Então, assim, acredito que esses atos que existiram em todos os estados, já vem repercutindo e nacionalmente, e o timoneiro, que é o nosso ministro Ives Gandra, está dando a devida condução à problemática, e com certeza serão exitosas as nossas tentativas de regulamentação e resolução dessa questão. Vamos esperar, porque assim todos ganham. Ganha a Justiça do Trabalho e ganha, sobretudo, o jurisdicionado que está aguardando o seu processo ser julgado com as condições necessárias dentro de uma tramitação célere e ágil. Sim,
tenhamos fé, não é? Fé é a certeza daquilo que não existe, como se já estivesse diante de nós. Eu tenho fé que essa situação vai ser resolvida a curto prazo. Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça, lhe parabenizando pelo excelente trabalho que a senhora vem fazendo à frente do Sejusc como gestora de conciliação do TRT-RN, e os números, como nós apresentamos, comprovam isso, o resultado satisfatório da Semana de Conciliação Trabalhista. João, eu agradeço você pelo espaço, né? O belo trabalho que você faz aqui na TV Câmara, a coluna que merece elogio, né? A do Jurisnil no jornal, e também o portal com excelentes matérias e pertinentes, e quero convidar a você que não conhece o Sejusc que venha conhecer. Se você tiver alguma demanda, procure o Sejusc, nós estamos lá exatamente para recebê-los e tentar da melhor forma auxiliá-los na resolução dos seus processos. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.